Pois bem, voltamos com os animes da semana. Semana passada a gente não conseguiu fazer e essa semana a gente vai acumular uns episódios. Eu vou falar que os meus, por exemplo, são todos os episódios 5 e 6. O Megalobox, que eu vou começar falando agora, vocês provavelmente vão ter visto já o episódio 7, porque eu gravo na quarta-feira, o editor edita na quinta, que é o dia que sai o episódio, e o nosso vídeo sai na sexta, mas eu vou falar do episódio 5 e 6 de Megalobox. Vamos lá. Foi até legal acumular esses episódios de Megalobox, porque eu vou falar agora de um arco completo. O arco dos episódios 5 e 6, que é o arco da luta contra esse maluco, que é o veterano de guerra que perdeu as pernas na guerra. E é um arco muito interessante, porque, de certa forma, ele é menos sobre o Joe e mais sobre o Nambu, o treinador, né? Esse foi todo um caminho do Nambu-san, para acreditar mais no lutador que ele está treinando. Porque ele não acreditou no cara, no veterano de guerra. O cara foi pra guerra, ele viu que ele morreu e o cara morreu. Paciência. Então ele não acreditou no cara, ele não correu atrás. Assim como ele não acreditou no Joe essa luta toda. Ele ficou o tempo todo, não, a gente não vai lutar com esse cara. Então, no meio da luta, não, vamos desistir, ele sabe como te vencer. Não tem jeito, você não vai conseguir vencer, o cara tem todas as armas, ele é superior, ele é melhor, não sei o que lá. E ele teve que aprender ao longo da luta a acreditar no Joe da maneira que o Joe acredita nele mesmo, né? Enquanto o outro cara tava querendo achar um caminho para a própria vida, né? E essa coisa dele querer achar um caminho para a própria vida é muito interessante quando você bate com o Nambu-san, que são duas pessoas presas ao passado, né? Tanto o treinador quanto esse lutador veterano de guerra e também todas as pessoas envolvidas com ele, né? São todos são todos veteranos de guerra que perderam alguma coisa lá naquele abrigo de veteranos de guerra, tem um cara de cadeira de roda e tal. Então é um centro de apoio. E todos esses caras estão presos ao passado de alguma forma, pensando no passado e agindo de acordo com o seu próprio passado. Então eles precisam se desvencilhar desse passado. E é muito curioso que você tenha o treinador Nambu e o veterano de guerra, que eu deveria saber o nome, mas eu não vou lembrar agora, sendo personagens definidos pelo passado, enquanto isso você tem o Joe. O Joe não tinha identidade, ele não tem um passado, ele não tem uma história. E a luta desse cara, ele fala algumas vezes que é uma luta pelo amanhã, né? Porque ele só tinha um ontem, agora ele tem um amanhã. E ele, pra achar o amanhã dele, ele lutou contra o Joe, o Ashita no Joe, o Joe do amanhã. Então, isso é bem legal, isso é uma jogada para mim muito inteligente, bastante simbólica também, porque o Joe não tem nada a perder. O Joe só tem, ele não tem nada para trás e também ele não tem nada no presente. Então só o que ele tem é futuro. E para seguir em frente ele tem que lutar com esse cara. E o que esse cara representa, além de tudo isso, também é uma construção de mundo muito interessante. Eu gosto muito da escolha de fazer o Joe lutar com um cara veterano de guerra sem perna, porque você tem o Joe que tá lutando sem o Gear, né? Mas, assim, a gente teve a luta do Joe sem o Gear contra aquele Samedima, o tubarão, que tinha um equipamento muito mais foda e era muito forte, não sei o quê. E, ou seja, o Joe é claramente o coitado da situação, o cara é em desvantagem, o underdog da luta. Nessa luta, o que você vai decidir? É um maluco que é um pobre coitado, sem identidade, sem nada na vida, lutando sem equipamento, num campeonato de pessoas maquinadas, literalmente, contra um maluco que não tem perna, e que viu a morte, já tentou se matar, tem a cara toda queimada, inclusive ia ser mais legal se ele tivesse sem cabelo aqui nessa lateral, né? Acho que nem devia ter crescido o cabelo nessa parte se ele queimou a cara toda.
Enfim. Então, a jogada de fazer ele lutar contra esse personagem que você realmente se compadece da história dele. É uma história muito triste, uma história muito dura, né? Então, é uma escolha muito boa. É uma escolha que traz nuance, que faz com que a gente tenha que ter uma escolha, tomar decisões, engaje mais criticamente e emocionalmente na história do que, por exemplo, a luta passada, que era mais sobre o Joe se testando do que essa, né? Então, tudo isso é muito legal. Se eu tenho que fazer alguma crítica negativa a Megalobox, eu acho que tá pecando um pouco na parte do boxe, na parte do esporte. Não só o fato de que, bom, comparações meio indevidas com o mangá clássico, que é a porra de um clássico e é genial até onde eu li, pelo menos, né? No mangá, o Joe começa como um brigão de rua e aprende ao longo da história o boxe, então é um pouco diferente. A descrição das técnicas faz parte da história. Aqui, esse Joe já luta Megalobox, então ele já conhece as coisas, né? Mas de qualquer forma, me parece um pouco pobre nessa parte de fazer o boxe importar. Toda a cena, todas elas têm peso emocional, mas podia ter um pouquinho mais daquela coisa de mangá e anime de esporte que a gente gosta. Que, assim, se você exagerar fica uma merda? Sim, obviamente que fica uma merda. Alguns exageram, alguns fica hiper expositivo, mas dava pra ter um pouquinho mais do que tem em Megalobox, que parece um pouco... parece que ninguém que tá fazendo realmente entende de boxe, sabe? Então não tem nenhum apuro técnico. E também tem muito pouco apuro técnico na parte da animação, né? Tirando uma cena, eu não sei se vai começar agora, mas é uma cena muito legal do 6º episódio, que a câmera roda em volta dos personagens. Eu acho que foi uma das cenas mais bonitas e mais belamente animadas de todo o anime até agora, e foi realmente muito foda essa cena. Mas foi meio que só essa cena. A luta toda foi meio que... meio feinho. Então eu tenho essa crítica a Megalobox porque eu realmente acho uma pena que a animação desse negócio não seja genial. Porque se fosse uma animação genial, eu acabei de assistir o Cowboy Bebop, e toda a cena de luta de Cowboy Bebop com o Spike é muito foda. Então você coloca essa qualidade de animação em Megalobox, o bagulho é um clássico inesquecível. Eu acho que não vai ser por conta da qualidade meio abaixo. Mas mesmo assim, 2 ótimos episódios mais uma vez. Bom, essa semana eu não vou conseguir falar sobre Fullmetal Panic, porque eu não assisti ainda, então vou ficar devendo pra vocês. Mas eu vou focar aqui esse vídeo no Gun-Gei Online, né? E é bom que eu fale só sobre esse anime nesse episódio, porque saiu um vídeo recentemente do Mother's Basement, né? Falando sobre o Gun-Gei Online e o quão ele é melhor do que Sword Art Online, né? Eu recomendo que vocês assistam porque ele... tem legenda em português agora. Depois do episódio da Sati, ele percebeu que é interessante manter o público brasileiro no canal dele e puta, ainda bem que tem pessoas com coração puro nesse mundo que estão ajudando ele a legendar o vídeo em português, então dá pra quem não manja de inglês consegue acompanhar os vídeos dele agora com mais facilidade, né? E o argumento principal dele é com relação à construção dos personagens de Gun-Gei Online. Eu tenho algumas coisas para contestar aqui. O argumento dele é o seguinte: Sword Art Online ele é muito mal escrito, e o principal fato dele ser mal escrito é porque o Kirito não tem uma conexão com os outros personagens da série, não tem algo em comum, não tem nenhum conflito pessoal, então são personagens estereotipados, espalhados por vários episódios de Sword Art Online, e o Kirito transitando entre eles, né? E aqui em Gun-Gei Online você tem alguns personagens com problemas pessoais, né? No caso, ela tem uma insegurança por conta da altura, daqui a pouco eu falo disso. E também o M, que aparentemente ele na vida real é um chorão, um fracote, e aqui no mundo virtual ele tenta ter pose, tenta ser um cara mais seguro, porque é um mundo virtual, né? E a Pitou, que é um mistério, mas ela é uma fodona e maluca no mundo virtual, né?
E o argumento dele é o seguinte: por conta desses problemas pessoais e eles interagirem no mundo virtual, isso torna com que eles tenham interesse em comum, e a série já ganha um ponto positivo por conta disso. E outro ponto positivo que eu concordo muito com ele é o fato das personagens femininas não serem sexualizadas demais. Elas usam roupas decentes, é empoderamento feminino, onde as mulheres tomam vez e vencem as batalhas, e elas são as protagonistas de fato da série, e isso é legal também, eu concordo. Mas ele dizer que os personagens aqui de Sword Art Online, só de terem um objetivo em comum, de terem uma conexão ali, né, um vínculo no mundo virtual já seja positivo, já é o suficiente, eu discordo, porque diferentemente dele, eu não me importo com os personagens aqui de Gun Game Online. E o motivo de eu não me importar é porque esses personagens não têm propósito. Eu não consigo enxergar as motivações reais. Eu não consigo saber quem é Alen. Sabe? Alen, a única informação que eu tenho é que Alen tem um complexo de altura no mundo real, e que no mundo virtual ela é uma garota baixinha, e que é o sonho de consumo dela ser baixinha. Eu consigo extrapolar e dizer que no mundo real ela tem esse complexo de altura porque ela não gosta de ser vista, e ela tem uma insegurança das pessoas olhando diretamente para ela, então uma insegurança dela por algum outro motivo, ela bota a culpa na altura. Beleza, eu consigo extrapolar, é legal, mas o fato de não ser mostrado mais cenas dela no mundo real faz com que eu não me importe muito com ela, porque eu não consigo saber o que ela faz no mundo real. Eu até pesquisei na Wiki do Gun Game Online ali, e o texto é incrível. Diz que ela tem complexo de altura, e por ela não gostar de moda, ela se veste mal. Sabe? Porra é essa? Então, informação dela, de fato, eu não tenho. Eu não sei quais as motivações, eu não sei o que ela quer fazer no mundo real, eu só sei que ela é fã de uma cantora e que ela tem complexo de altura. Talvez seja explorado nos próximos episódios, lógico, mas eu preciso de uma conexão. E 5 episódios para tentar construir uma conexão da protagonista com o espectador é muita coisa. É muita coisa. Existe uma regra uma regra que o pessoal diz que os 3 primeiros episódios você tem que, já no primeiro episódio, dar um propósito, no segundo ter um pouco de ação, e o terceiro é meio que a conclusão ali de um plot twist para fazer com que o espectador continue assistindo. Então existe uma estatística de que até o terceiro episódio tem uma queda dos espectadores, então esses 3 primeiros episódios têm que ser muito bons para tentar construir uma trama e agarrar o espectador ali, né? Então eles tentam criar um mini arco de 3 episódios. Mas foram 5 episódios e eu ainda não conheço Alen, sabe? Se a gente pegar e comparar com outras séries aí, até outros reviews que eu fiz aqui no VideoQuest, como por exemplo Hoseki no Kuni, já no primeiro episódio eu tenho a protagonista, que eu esqueci o nome, uma pena, mas a protagonista, ela queria se tornar útil para a comunidade. Ela era uma personagem frágil, né? Em Hoseki no Kuni as personagens são feitas de cristal, né? Cada personagem é um cristal diferente, e elas são resistentes de acordo com o minério que elas representam. E ela é de um minério frágil, então ela queria ser útil naquele mundo, ela não conseguia ajudar as pessoas, e ela queria agradar o mestre, e essa personalidade de querer ser útil fez com que ela tomasse decisões ao longo da série que mudaram a vida dela. Isso já me captou no primeiro episódio, já fiquei interessado, já gostei dela ter atitude. Você tem também o Sorayori, onde tem um conflito no primeiro episódio de uma personagem com um objetivo de vida bem estabelecido, que é viajar para a Antártida. Ela tem o objetivo e tem as metas dela para alcançar, conseguir dinheiro e tal. E você tem a outra personagem que não tem nada para fazer, ela não sabe o que vai fazer depois do colégio, então ela acaba encantada com esse objetivo de vida da Shirazi, e o conflito dessas duas personalidades diferentes se unem para
para um objetivo em comum. E todas as personagens que entram na série depois, no Sorayori, elas têm características próprias, elas têm objetivos diferentes e motivações únicas que tornam especiais e interessantes ver o conflito delas em cena. Aqui em Gun-Gei Online eu não tenho isso. Eu tenho a Len, que ela é uma protagonista que faz o que quiser dentro do mundo virtual e as regras do jogo, foda-se, ela é a protagonista, então ela tem que ganhar as batalhas. Então ela pode desviar de balas, ela pode ter uma velocidade sobre-humana e foda-se. Você tem o M, que é só um cara sniper que joga bem e eu não sei qual o propósito dele. E a Pitou, que é um mistério também. Ela só vive gritando, a piada dela com o M não funciona, sabe? Eu já passei dos 15 anos. Então, Gun-Gei Online, pra mim, continua sendo um conjunto de estereótipos, só que com uma amarração um pouquinho melhor que Sword Art Online. Infelizmente, isso pra mim não é o suficiente. Vamos agora para Steins Gate, os episódios 5 e 6. Tem coisas interessantes, tem uma jogada que, assim, coisas chegaram a uma certa conclusão. Assim, conclusão no sentido de juntar as peças para que a gente siga em frente em alguma espécie de plot, né? E também uma junção de certas coisas temáticas, mas eu tenho também alguns comentários um pouco mais negativos que eu vou chegar lá. Mas vamos lá. Eu estava falando no último vídeo que eu falei de Steins Gate, eu falei que tem muitos elementos pipocando na história, né? Então, a gente tem nesse momento, pelo menos tinha até o fim desse episódio 6, né? Umas coisas um pouco espalhadas. E você tem a busca pela Shina Kagari, né? Kagari Shina, que é o mesmo sobrenome da Mayuri, porque é a filha dela no futuro, né? Então essa menina estava perdida, e aí você vê que a menina realmente estava lá na casa da Ruka. E então você tem essa busca, você tem também um clima de perseguição e paranoia muito doido, que o episódio 5 brinca um pouco com isso, que brinca com a sua expectativa, mas no fim das contas também é uma dica, né? Porque ele fala que tem um outro grupo atrás dessa menina e tem estrangeiros atrás dessa menina. Aquela outra mina que matou a Mayuri no anime passado algumas vezes, né? Acho que ela mata várias vezes. Essa mina investiga e vê que, bom, enquanto eu buscava a Kagari Shina, eu percebi que tem outras pessoas atrás da menina também, e tem estrangeiros envolvidos, e aí quando a gente tem esse negócio de, tem um outro grupo atrás, aí tem a cena da menina que desenvolve o Amadeus sendo perseguida na rua, mas na verdade é uma professora dela da faculdade, essa professora é estrangeira. Então, assim, se tem estrangeiros atrás dessa menina, obviamente, né, que só tem 2 estrangeiros no anime todo, esses caras. Então você tem até uma cena da menina, da professora estrangeira lá olhando de soslaio, assim, quando vê a Kagari Shina e tal. Mas eu acho que tem muito... Tinha muitos elementos que eram um pouco alheios ao drama principal do Okabe, porque a gente experimenta essa história, a gente vive essa história pelo Okabe. E o problema do Okabe é esse problema desse PTSD maluco aí, de um futuro que ele tá vendo, com o negócio do Amadeus e de ter que conviver com o fantasma da Kurisu. E essa parte eu tava sentindo isso e tava me incomodando bastante. A parte do Okabe é muito particular e aí tem outras coisas em volta. E aí você fica pensando, beleza, alguma hora essas coisas vão se juntar. Mas quando, né? Eu tava sentindo esse distanciamento, tava achando muito estranho. Aí agora a gente percebe que tem uma ligação, né? Tem uma ligação prática, que é o fato de, provavelmente, essa professora estrangeira ser do grupo que tá atrás
da Kagarishina, então o núcleo Amadeus tem a ver com o núcleo busca pela filha da Mayuri, e aí com isso conecta-se ao Okabe, né, porque o Okabe está conectado com o pessoal do Amadeus, mas também tem uma ligação temática que eu acho mais interessante do que isso, que é o seguinte: essa menina, ela é igual a Kurisu, só que ela tem amnésia. Ela é uma pessoa que não tem passado para ela, né? Inclusive na prática ela só tem futuro, enfim. Mas ela não tem passado e ela não tem memória. Ela basicamente não sabe quem ela é, então ela não tem uma personalidade de verdade dela. O Amadeus é só memória. O Amadeus é um ser, entre aspas, feito de memórias formando uma personalidade. E os dois são a imagem da Kurisu. Então, as duas, Amadeus e a Kagarishina, são dois seres, digamos assim, que são fantasmas da Kurisu em volta do Okabe, que tem a ver com memória e são opostos. Um é só memória e o outro não tem memória. Sabe? E quando apareceu essa menina e teve essa coisa da amnésia, que até pode parecer uma jogada meio óbvia de roteiro, eu acho interessante por conta desse tema, né? E aí você amarra essas coisas de memória e de inteligência artificial, de o que forma uma pessoa. A pessoa é formada da sua memória, a sua personalidade é formada apenas do que ela viveu ao longo da vida. Essa Kagarishina não é uma pessoa porque ela não tem memória. Será que alguma hora também essas coisas não vão se ligar? Porque se o pessoal da inteligência artificial tá atrás da menina igual a Kurisu que não tem memória, será que eles não querem colocar o Amadeus nessa menina e formar uma Kurisu a partir disso? Não sei. Então, essas coisas são interessantes, essa ligação temática é interessante, e aí você vê o momento final do episódio, que tem lá a invasão e tal, então essas coisas vão começar a pegar fogo em Steins Gate. Então, isso é legal, isso é bacana. Mas isso é alguns pedaços, é o episódio 5 praticamente inteiro e alguns pedaços do episódio 6. Porque o núcleo do episódio 6, agora falando especificamente do episódio 6, é o Festival de Ano Novo e tal. Eu achei esse episódio 6 meio merda, pra falar a verdade. Eu até entendo a função da coisa, que é ter um momento de, digamos assim, de calmaria, de felicidade, de normalidade pra ele, de reunir as pessoas que ele gosta e que ele ama, pra depois ter isso tudo ameaçado. Eu entendo isso. Mas teve uma série de cenas muito esquisitas. Para começo de conversa no episódio 6, no começo do episódio 6, que tem uma conversa muito importante da menina sem memória da China com o pessoal, acho que naquele momento é só com o Okabe e a Suzuha, eu acho. Tem um close nos peitos dessa menina que não tem nenhum motivo de existir. Por quê? E aí quando eles vão no negócio do Ano Novo lá, no templo, tem os caras olhando pra Ruka e falando, não é possível. Isso é um menino? Você quer provas? E aí corta, acho que tem um gritinho e tal. E por que essa cena tá nesse episódio? Sabe? As coisas estranhas que o... Ai, cara, qual é o nome do cara? Ele é definido por ser gordo, então o gordo. O dublador faz uma... Isso é uma coisa que me irrita desde o outro, eu acho que eu não falei no VideoQuest do Steins Gate. A dublagem do cara gordo, do nerd gordo, eu acho tão preconceituosa que foi... É como se o cara dublasse assim... Eu li um artigo outro dia, eu espero lembrar disso e colocar na descrição do vídeo depois. Um artigo outro dia no Anime News Network sobre como o preconceito com gordo no Japão é uma coisa praticamente institucionalizada pelo governo, sabe? Então realmente os caras não suportam gordo no Japão. E quando você vê, por exemplo, você vê Darling in the Franxx, que tem aquele personagem que tá o tempo todo comendo, até nos posters, sabe? Me irrita profundamente. Então, e aí, por exemplo, tem a cena onde todo mundo conhece o Amadeus,
que a maneira como a menina lá, a menina da... Eu nunca vou lembrar o nome dessa menina da inteligência artificial. Pega o celular para falar com o Amadeus. É tão pouco natural. Foi uma cena tão esquisita. Então teve uma série de cenas esquisitas num episódio meio esquisito que aí deu em alguma coisa que vai explodir a série. Então eu achei esse episódio 6 tosco. Fazer o quê? Então vamos fechar aqui com Boku no Hero Academia, que eu acredito que seja o episódio 5 e 6 da terceira temporada, mas o Crunchyroll coloca uma numeração do episódio 40, eu fico confuso. Mas enfim, episódios, digamos, 5 e 6 da terceira temporada, e eu fico feliz que essa é a parte boa de ter uma memória horrível, que eu não lembro das coisas. Eu tinha ficado na memória que eu não gosto desse arco. E agora eu descobri que não é exatamente que eu não gosto do arco. São as coisas relacionadas com o moleque de boné e a luta do Midoriya com o vilão mais genérico de todo o Boku no Hero Academia. E essa parte acabou. A última coisa que a gente tem nesses 2 episódios é um momento em que o Midoriya fala pro moleque: nós precisamos do seu poder, porque você tem um poder de água, tá pegando fogo, precisamos do seu poder. Que é óbvio, né? Aquele momento do Midoriya inspirando alguém a ser mais do que ele é. Mas assim, a direção do anime costuma ser bastante eficiente, né? Ele lá cria um enquadramento que potencializa o impacto, assim. Você tem, se eu não me engano, é um plano onde tem o Midoriya e o moleque e o fogo atrás, e aí a música aumenta, então realmente é inspirador. E aí a gente deixa isso de lado. Quando a gente deixa isso de lado, a gente começa a pegar a parte realmente boa desse arco, que eu tinha completamente apagado na minha cabeça, que são os outros personagens agindo numa situação de crise, com variados níveis de eficiência e variados níveis de qualidade de história. Tem pouca coisa, na verdade, que eu realmente não gosto nesse meio dessa história, onde tem todo mundo na floresta tentando se virar e tal. O Midoriya faz o comportamento que a gente já espera do Midoriya, mas continua emocionante. Fazer o quê? É difícil explicar carisma. Eu não acho o Midoriya um bom personagem, porque ele realmente é meio que perfeito demais. Mas o Midoriya realmente inspira. Então as cenas com ele funcionam, porque você realmente sente o nível do esforço que ele está fazendo para continuar em frente e tal. Então essas cenas são boas, né? Mas tem vários destaques aí. Até o pessoal da Turma B tem um momento muito legal com o cara do gás. Toda a questão alguns personagens que perdem o controle, eu acho interessante, assim, porque não tem como todo mundo ser racional e controlado e funcionar sob pressão. O Tokoyami não funciona sob pressão, porque ele perde o controle do próprio poder, e o Aoyama, o cara que tem o raio do umbigo, se escondendo de medo dos inimigos, sabe? Ele deu um jeito ali, pegou o pessoal, fugiu, colocou atrás de um arbusto e se escondeu. E o Aoyama, recentemente no mangá, se tornou um personagem mais interessante, e por isso eu acabei prestando atenção nessa cena, quando a gente pega as coisas um pouco mais retroativamente, começa a reavaliar, e esse é um momento que, agora conhecendo mais o Aoyama, eu entendo melhor e acho mais interessante, não só como para compor a cena toda de variadas reações das crianças, é legal pelo próprio personagem da Aoyama, né? Agora, um trecho que eu acho meio bobo é o trecho da Asui, da Tsuyu, da menina sapo, e a Ochako. Não pelo que elas fazem, é muito da hora, inclusive, quando a Uraraka dá o golpe que ela prendeu e coloca a mina no chão e pá. Isso é bem legal. Mas por que toda cena com a Uraraka tem que ter alguma coisa de você estar apaixonada, sabe? Eu acho essa forçação de barra desse shipping um pouco demais. Assim, nem toda cena com ela precisa ser alguém olhando pra ela e falando: você tá apaixonada, né? Não, chega, tá bom, eu já entendi. Ótimo, bacana. Até da parte dos vilões é interessante,
Porque tem uns conflitos internos, tem aquele cara que... como é que é? O Spinner. O Spinner, o cara que é um lagartão, que é um seguidor do Stan, atrapalhando o plano dos caras. Acho que ele não deixa pegarem o Midoriya, porque fala, o Stan disse que esse moleque é um herói de verdade. Então você não vai pegar esse moleque porque esse moleque é um herói de verdade. Então esses conflitos internos são interessantes. E também o fato de que... É muito curioso isso. Eu tava assistindo esses 2 episódios e lembrando, principalmente o episódio anterior, o episódio que eu suponho que seja o 5, né? E pensando em Black Clover. Porque Black Clover tem um tema que eu já falei nos vídeos quando eu ainda tinha paciência de assistir Black Clover, que é essa questão da disparidade social, né? Da elite contra a ralé. Mas ele fica nisso. Toda vez que é citado esse negócio, é alguém da elite sendo snob, falando esses camponeses, essa ralé. E é isso, acabou. Não tem nenhuma área cinza, pelo menos até onde eu vi, né? Eu vi 22, 23 episódios. Não tem nenhuma área cinza, não tem nada de mais interessante sendo trabalhado, é só simplesmente pobres. Acabou, é isso. Esse tema também existe em Boku no Hero Academia. Mas como Boku no Hero Academia traça um panorama mais amplo da sociedade e estuda várias formas, esse elemento, não vou falar que ele é tão mais desenvolvido assim, mas ele é um dos elementos que enriquecem o todo. Então, quando você tem todo esse estudo da sociedade heróica e tudo mais, você também trabalha com privilégios e com favorecidos pela sociedade, pela opinião pública. E essa é uma coisa que vem sendo trabalhada várias vezes e é jogada aqui e ali por alguns personagens. Por exemplo, quando os caras falam que querem pegar o Bakugou porque nós não somos os únicos sendo oprimidos. Porque eles julgam o Bakugou, sendo como ele está sendo oprimido e limitado por como a sociedade funciona. É lógico que talvez o Bakugou discorde, porque o que ele quer é ser um herói. E eu acredito que a Liga dos Vilões meio que acredita que o Bakugou está sendo levado a querer ser um herói, mas ele pode muito mais do que isso, sabe? E também tem aquele cara do gás, que é um moleque de escola, né, que tem esse poder de gerar esse gás em volta dele e tal. É um moleque com uniforme de escola atacando a UA, que é uma escola de elite, e falando sobre essa questão da elite contra o resto, sobre como todo mundo da UA é privilegiado e tal. Então, essas coisas vão sendo jogadas aqui e ali para enriquecer o todo, assim. Então, não que esse detalhe do tema de Boku no Hero Academia seja tão mais desenvolvido do que Black Clover, mas Black Clover só tem isso e não desenvolve nada, enquanto isso em Boku no Hero Academia é usado para enriquecer o todo. Então, bons episódios, um bom cliffhanger, né? E agora que eu tô lembrando as coisas, isso realmente vai dar em coisas muito legais daqui pra frente. E eu gostei muito que, como eu sempre digo, Boku no Hero Academia é bastante objetivo. Então não perdeu muito tempo com esse arco. Esse arco foi bem curto, foi 6 episódios, sendo que um foi aquele filler do começo. Então foi 5 episódios, basicamente. E o arco tá praticamente acabado, sabe? Bem legal. Objetivo, conciso, coeso, tirando a parte do moleque de boné, que é uma merda. Muito bons episódios desses dois, e muito bom arco até o momento. Fico muito feliz de agora lembrar que é sim um arco legal, um arco bacana. E é isso, gente. Só um último recado. Eu estou com internet, então as coisas vão funcionar um pouco melhor para o canal. Eu estou com internet através da ajuda também, né? Através da ajuda de um amigo meu, que inclusive é do pessoal da LBTV, não é o Thunder, mas é do pessoal... Abraço pro Thunder, de qualquer forma, mas não foi o Thunder que me ajudou.
E ele me ajudou com essa questão da internet lá, falando com pessoas e agilizando um pouco o processo. E pra agradecer ele falou, cara, a única forma que você tem pra me agradecer é fazer uma coisa. Pedir para as pessoas fazerem doação de sangue no Hospital AC Camargo, da Liberdade, aqui em São Paulo. Porque a mãe dele estava doente e precisava de doação de sangue, e aí ele divulgou isso, divulgou para mim, eu dei RT nesses tweets, o Thunder divulgou, rolou uma campanha relâmpago e teve tanta doação de sangue para a mãe dele, e a mãe dele obviamente agora está se recuperando por conta dessas doações de sangue, mas teve tanta que acho que em 2 semanas excedeu 6 meses de doação do Hospital AC Camargo e tal. Então foi uma campanha que deu muito certo. Então ele pediu para eu continuar pedindo doações de sangue. Então se você está em São Paulo, principalmente se você está perto da região da Liberdade, vá no Hospital AC Camargo ou em qualquer lugar que você conheça, que aceite doação de sangue e faça doação de sangue e ajude pessoas. Essa é a forma que eu estou agradecendo o meu amigo, o Mamed, por ter me ajudado na questão da internet. Então vamos espalhar essa palavra, vamos ajudar pessoas, assim como o Midoriya inspira pessoas. E muito obrigado a todos. Até semana que vem. Falou! E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, dar uma olhada no restante do nosso conteúdo e também conferir o link na descrição desse vídeo do nosso Padrim. Qualquer contribuição, nem que seja R$1, já ajuda o VideoQuest a continuar existindo e a ficar cada vez melhor.